Bem-vindos ao Vitriol Podcast. Eu sou o João César Rodão Porto e bora aprender junto? Eu sou o Giovanni Pereira e leiam os meus textos no blog O Ponto Dentro do Site. Eu sou o Luciano e só vim aqui para saber qual é o segredo. Eu sou o Luiz Marcelo Viegas, maçom, blogger e podcaster. Sejam muito bem-vindos, meus amigos e amigas. Bem-vindos ao Vitriol Podcast, projeto que a gente está começando aqui. Esse é o nosso primeiro programa, é um piloto, de certa forma, a gente está testando aqui, aprendendo junto, né, caminhando, começando a nossa caminhada aqui, errando e acertando, enfim. E sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro programa. Hoje nós estamos com um convidado aqui excelente, Luiz Marcelo Viegas. Acertei? Em cima da pinta. Muito bem, obrigado, viu, Luiz? Luiz Marcelo. Eu que agradeço o convite, uma honra e um prazer estar aqui hoje, dando um pontapé inicial na parada, né? O Luiz Marcelo Viegas, ele é o editor, né, o dono responsável pelo blog O Ponto Dentro do Círculo. Então ele divulga textos sobre maçonaria e acho que vai ser um bom tópico para a gente conversar aqui hoje, assim como divulgação maçônica, educação maçônica, e vamos bater esse papo aí. Antes da gente começar o nosso bate-papo, vamos falar aqui dos nossos apoiadores. A gente tem o apoio do Estúdio Leste, de onde nós estamos gravando aqui, do grande Iraê Torido e do Ricardo Torido, nosso querido Cadim, que está aqui escondido ali atrás das câmeras ali. E a gente está gravando aqui de Santa Teresa, Belo Horizonte, Minas Gerais. E também temos outro apoiador que pode ser interessante aí para vocês que estão assistindo, nos ouvindo, que é a Design Maçônico Paramentos, a DM Paramentos. A DM Paramentos, o site é dmparamentos.com.br, é um site onde você encontra diversos artigos maçônicos e também não maçônicos, artigos personalizados, caneca personalizada, máscara, agora é época de Covid, máscara personalizada, plaquinha de homenagens personalizada e vários outros materiais, não só de maçonaria, como também de Demolei, Filha de Jó, Estrela do Oriente. O que você imaginar nesse universo para comprar para você ou para presentear alguém que você goste, pode procurar a DM Paramentos. E se você usar o cupom VITRIOL10, você vai ter 10% de desconto em qualquer compra no site. Então, um presente aí da DM Paramentos pra gente. Entra lá, dá uma olhada. Tenho certeza que vai ter alguma coisa que vai agradar você, para você ou para presentear alguém que você ama. Então, vamos começar nosso bate-papo. Todos nós aqui, não falei antes, mas somos maçons. Esse projeto, o objetivo não é algo exclusivo para maçom, muito pelo contrário, é algo para trazer transparência, um bate-papo fluido, leve, sobre temas maçônicos e também não maçônicos. Talvez o mais apropriado seja falar que é um bate-papo com maçons e não necessariamente um bate-papo para maçons. E temos aqui esse ótimo tema, esse ótimo convidado para a gente começar. E aí, Luiz? Bom, alegria, né, estar aqui. Me apresentar, meu nome é Luiz Marcelo Viegas, né, como o João falou, certinho. Hoje eu sou venerável mestre da Augusto Respeitável Loja Simbólica Pioneiro de Birité 273, jurisdicionado em Grande Loja Maçônica de Minas Gerais, administrador do blog O Ponto Dentro do Círculo, e eu também tenho dois podcasts, né? O podcast O Ponto Dentro do Círculo e o podcast O Peregrino. Os dois são bebezinhos ainda, vão começar esse ano 2021, e a gente vai, através deles, divulgando a cultura maçônica para esse mundão de Deus afora. Bacana. Luiz, conta um pouco pra gente, vamos começar do início, né, da sua jornada maçônica. Como é que foi? O que te levou a procurar a maçonaria? A maçonaria te procurou? De qual forma? Como foi essa história e o início? Existe um ditado no nosso meio, né, que a gente não procura a maçonaria nos encontra. Sim. E foi mais ou menos isso aí. Eu fui convidado para entrar para a ordem por um tio, meu tio de sangue, ele já maçom, e um dia a gente conversando, batendo papo, ele e o Cláudio Tadeu, também é um ex-venerável da Pioneiro de Birité, conversando lá, eu disse assim, Luiz, você é a pessoa certa, eu acho que você vai acrescentar muito e aprender muito com a maçonaria.
Você tem vontade? Pessoal, vamos Bora. lá, vamos embora, né? Isso já foi em 2013, fazendo aniversário agora, dia 18 de fevereiro, aniversário da minha iniciação. Então começou assim uma conversa, nós três conversando, e surgiu esse convite. E eu sou muito agradecido aos dois até hoje por me darem essa oportunidade de poder fazer parte dessa ordem maravilhosa. Legal, Luiz. Mas tinha algum objetivo específico? Ou o convite foi aberto? O que você achava ali naquele ano de iniciação? Naquele ano, assim, não tinha nada específico, assim, não é que aí eu vou entrar porque eu ouvi falar isso, né, maçonaria, os segredos da maçonaria. Sim. O peixe foi muito bem vendido para mim, vamos dizer assim, né. Professor Luiz, você entra que você vai aprender muito. A maçonaria tem muita coisa que ela nos dá. E você vai ter muita oportunidade de também contribuir para a maçonaria com o seu desenvolvimento lá dentro. Claro. Eu sempre gostei muito de ler, de Sim. estudar. Eu sou apaixonado com cultura, com história. Isso. Então, aqui para mim, então, meus olhos brilharam ali na Sim. hora. Então, foi um casamento perfeito. E mesmo porque com esse seu gosto, né, pelo estudo, pela leitura, com certeza você já sabia muita coisa, né, sobre a maçonaria, o que Na era verdade, feito lá não. dentro. Não, Na verdade, não. Não sabia nada. Não é que eu Entrou. sabia nada, né? Mas assim, eu sabia o que quase todo mundo sabe, quer dizer, quase nada, né? E muito boato também, Muito provavelmente. boato, Sim, né? sim. Assim, eu nunca tive, e mesmo depois do convite, e antes de ser iniciado nesse gap ali, eu não fui atrás de pesquisar como é que funciona. Eu falo, deixa a coisa acontecer, né? sim. Então, assim, eu era como os outros mesmo, não era um curioso da maçonaria, um goteira. Que buscador lá. E me encontraram. Sim, Eu buscando e eles também buscando e a gente se encontrou e deu tudo certo. justo e perfeito. Muito legal quando você comenta, Luiz, que você veio para a maçonaria, você entrou não só para aprender, mas também para ajudar os outros irmãos, os outros maçons, né? Com essa pegada de... Você entrou, acho que 2 anos depois já estava com um blog, ponto dentro do ciclo, então foi uma coisa... Você já entrou com a vontade não só de... Como se fosse uma escola, que você senta ali numa faculdade só para receber aquele conhecimento, mas já entrou com esse espírito de troca, né? De informação, e etc. O blog nasceu de uma necessidade que eu tive de ter em mãos, de ter acesso a textos, obras, informações fidedignas que realmente viessem a contribuir para o desenvolvimento, tanto meu dentro da loja, como dos meus irmãos da Pioneiros de Ibirité. A internet, infelizmente, ela é cheia de coisa e muita coisa ali que não tem lastro. E pior, né? Muitos são os irmãos que caem naquelas armadilhas. E outros também, aqueles que gostam, têm interesse pela ordem, mas não são iniciados, entram naquelas teorias da conspiração ali e os fatos são distorcidos. Então, a partir dessa necessidade que eu tive de procurar textos fidedignos, além de livros, né? Porque você tem muitos livros, os livros tratam de ritualística. Eu queria algo mais, além. E hoje a gente tem essa felicidade do campo de estudos sobre maçonaria ele ter se expandido muito e não estar restrito apenas a maçons. Sim. Então nós temos hoje diversos acadêmicos que escrevem sobre a maçonaria. E eu fui atrás disso, dessas informações, porque isso só agrega, aí traz para a gente o quê? Uma outra visão sobre o que a gente vive ali na ordem. Uma visão de quem não é iniciado, então não está contaminado por aquelas lendas que a gente escuta em loja, naqueles bate-papos. E a partir daí eu fui colocando os textos no blog. E outros escritores aqui Começou com textos mais seus, mesmo. Não. Eu fui pesquisando mesmo. Texto meu mesmo no blog é a minoria. É a minoria. Sim. Mas assim, foi sensacional. A palavra vitriol, né, o conceito do vitriol é um conceito muito importante, não só para nós maçons, mas para várias, né, ordens iniciáticas que têm um significado muito profundo, né, nessa
sequência alquímica, né? Nessa palavra alquímica que quer dizer muito mais do que aparenta dizer. Nas suas palavras, irmão, o que você nos diria? O que você sente, assim, do significado do vitriol? Por coincidência, hoje eu estava lendo um texto sobre Plotino. Plotino viveu entre 205 e 270 depois de Cristo. Então, um filósofo grego do século III, já da era cristã. E Plotino escreveu que o importante para o homem é que ele faça essa viagem interior, que ele olhe para ele. É lógico que existiam as questões daquele período, né, a questão do Império Romano, da decadência que existia, do cristianismo nascente ali, mas desde já, então, a gente tem essa questão do olhar para dentro. O vitriol é essa viagem ao centro do ser, do nosso ser. Sem que a gente faça essa viagem, sem que a gente faça essa imersão em nós mesmos, a nossa iniciação ela nunca será completa. Então, é importante que todos entendam o fim, né, o objetivo do vitriol. Entendam realmente a essência dessa viagem. O que é essa viagem, né? Procurar essa pedra oculta. Né? Essa visita, né? O interior de nós mesmos. O interior de nós mesmos, para lá encontrar. O que está lá dentro, né? A resposta não está lá fora, né? As respostas não estão lá fora. Sim. As respostas, primeiro, nós temos que procurar em nós mesmos. E, a partir daí, desenvolver o trabalho. Fantástico. Essa viagem interna é muito interessante, porque ela é muito particular, né? Se você perguntar para 1000 pessoas, você vai ter 1000 relatos diferentes, 1000 ideias diferentes do que seja, cada um baseado muito, né, no seu sistema de crenças, nas suas existências, nos seus questionamentos pessoais, né? Você acha que dentro da sua, depois, momento, né, pós-iniciação, e de um aspecto da evolução mesmo, da evolução da pessoa, como é que foi aquele deslocamento do ponto A para o ponto B? Aí a melhor pessoa para falar isso seria minha esposa, né? A Vânia que... Abraço, viu, Vânia? Beijão. Os outros... Quem forma a nossa identidade? Nossa identidade é formada pelo olhar do outro. Então, é o outro que ele tem mais condições de falar qual que foi essa mudança, né? Então, essa mudança ela é mais perceptível dentro de casa, na sua família. No caso, a sua mãe, a sua esposa, o seu irmão, aquele que convive com mais tempo com você. A maçonaria, ela tem essa capacidade de realmente nos transformar. Muita coisa mudou. Muita coisa está mudando e muita coisa ainda mudará. Né? O aprimoramento ele é constante. Mas... exemplos. Eu era um fanático do futebol. Fanático. Fanático aqui de não dormir à noite quando meu time perdesse. Sim. De custar dormir. O Galo? Graças a Deus, não. O meu time tem bi. Porque o meu time, o Galo, tá me fazendo passar raiva de vez em quando. Não, o meu não é o Clube Atlético Mineiro. Queria que fosse só contratações, a notícia do Atlético. Mas isso, naturalmente, quando eu percebi, eu não tinha essa ligação mais com o futebol. Essa foi uma. Outra, eu fumava 2 maços de cigarro por dia. Parei de fumar. Sim. Tem 6 anos que eu parei de fumar. Parei. Na hora para outra, eu parei de fumar. Mas eu ainda procuro me controlar. Eu sempre fui não muito, mas um pouco nervoso. A Vânia disse que eu sou meio estressado. Mas você já melhorou muito. Mas você ainda tem um caminho, né, a trilhar ainda nesse desenvolvimento seu. Mas a gente consegue ver. Opa, tem um celular aí. Não é o meu. Não é o meu celular. Tem goteira aí. Tem quando você comentou isso, Luiz, a pergunta do Luciano, tem um negócio que eu tenho comigo, assim, refletindo sobre... tendo uma visão mais crua da maçonaria, né?
para quem não conhece, a gente chama loja maçônica, são as células, os grupos que a gente se reúne. Normalmente, falando aqui de Minas Gerais, pelo menos, normalmente são entre 10, 15 maçons, até uns 50, 100 maçons por reunião. As reuniões normalmente são semanais, às vezes quinzenais, e varia. E como a gente, mesmo que, por exemplo, na grande loja em Minas Gerais, se não me engano, tem mais de 10 mil maçons. Mais de 10 mil, Né? mais de 300 lojas. Mais de 10 mil maçons. Mas são muitos, são todos nossos irmãos, a gente tem acesso a essa comunidade para trocar ideias, mas no fundo a maçonaria acaba se resumindo no dia a dia aquele conjunto de pessoas, aquela loja, né? E como o propósito maior da maçonaria é o aprimoramento individual, o autoconhecimento, e que a gente espera que com isso a gente consiga aprimorar a sociedade, né? Sermos construtores sociais, voltando aqui, olhando de uma forma mais crua, eu sempre vi essa questão da loja como se fosse, vamos pensar, tem 15, uma loja pequena, assim, 15 maçons ali reunindo semanalmente. Então, semanalmente, se a gente vai ver um tema, uma instrução, uma palestra de um irmão que vai falar sobre alguma coisa, sobre moral, sobre a sociedade, sobre o conhecimento, sobre maçonaria especificamente, e ali a gente está refletindo sobre o que a gente fez na semana, o que a gente vai fazer, quais são os nossos projetos, o que a gente fez de bacana, de errado e tudo mais. E também, como você falou da questão da construção da nossa imagem baseada no outro, você tem ali 10, 15 pessoas que são, de certa forma, próximos, muito próximos de você, que vão te dar pitacos na sua vida para um lado bom, para um lado positivo, né? Porque a gente está ouvindo ali cavar masmorras ao vício, né? Buscar virtudes. Então a gente tem uma tendência, obviamente talvez não vai ser todos os casos, mas a gente tem uma tendência de ter um grupo ali bacana, que a gente está com esse pensamento muito positivo, e tem pessoas que, alguns você tem mais intimidade, então você está ali depois da reunião batendo papo, no ágape que a gente fala, né? Comendo alguma coisa, tomando uma cervejinha ali depois da reunião, um refrigerante, e a gente vai batendo papo sobre o que aconteceu na semana, e obviamente nossos amigos e irmãos ali vão comentando. Então eu sempre vi como se fosse um grupo ali mais ou menos fixo, que te conhece, que com o passar do tempo vai te conhecer mais, e como a gente tivesse essa oportunidade como se a gente estivesse fazendo ajustes finos na nossa personalidade, nas nossas atitudes, com pessoas que estão nessa mesma jornada que a gente, de autoaperfeiçoamento, de crescimento individual, bem positiva. Eu sempre tive essa veia, assim. E é isso, assim, e o mais interessante é que isso acontece naturalmente. A gente não percebe, a gente não programa, hoje eu vou lá para ajustar isso, né? Semana que vem, então você não faz um calendário, marca um calendário, as reuniões, hoje eu preciso resolver isso. Seria ótimo. Então, na próxima semana eu tenho esse defeito aqui, eu tenho que resolver esse. Não. As coisas vão acontecer naturalmente dentro de loja, né? Sim. Por isso a importância do estudo, da apresentação de trabalhos, do debate. O debate, aquele debate da troca de ideias, claro, né? dentro da loja. Porque é isso que nos ajuda nesse desenvolvimento pessoal, nesse aprimoramento. E como eu disse, assim, vai acontecer naturalmente. É quase que para cada um de nós, na verdade, é imperceptível. Como eu falei há pouco, e você disse agora também, é o outro que vê. É o outro que fala com você. Olha, o que está acontecendo? Você está diferente nos tempos para cá, sim, né? Aí não estou... Percebi nada. Não percebi. Realmente a gente não percebe. Sim. A coisa é tão natural e ela acontece de um jeito tão espontâneo, né? Que a gente não percebe. Exatamente. Luiz, conta pra gente um pouco em relação ao blog, né? O Ponto Dentro do Círculo. Eu sou suspeito para falar que eu sou assim um grande fã de todo o material. Fã e colaborador, né? A gente tenta, né, compartilhar um pouco. Os dois aqui, inclusive, né, Giovanni e Luciano. Giovanni e Luciano. Sim, claro. Agradeço também a oportunidade, né, de receber os nossos textos e acredito que as nossas palavras são para os buscadores, né, aquelas pessoas que até no final do texto eu até escrevo, aos buscadores, estejam onde estiverem, porque essa mensagem é para eles, sejam eles iniciados ou ainda não iniciados. Conta pra gente como foi, para que você criou esse blog e quem você pensa atingir, assim, quando você criou, quem você pensou que leria isso? A ideia da criação do blog, assim, era de ter um espaço onde, num primeiro momento, aprendizes poderiam ir lá e ter acesso a textos
fidedignos, textos confiáveis, né, que tratassem sobre o tema maçonaria. Diversos assuntos relacionados à maçonaria. Que eles não ficassem perdidos no submundo da internet. Sim. Onde ali não tem controle de nada. E aí a cabecinha desses aprendizes vai sendo poluída, vai sendo distorcida e tal. Então a ideia foi isso. Só que ele foi tomando muito corpo, foi tomando corpo e saiu o foco, logo depois, ele passa a ser para todos aqueles que têm interesse, porque na verdade, meus irmãos, são muitos buscadores, Sim. são milhares de buscadores sedentos por informação de qualidade, Sim. sedentos por informação de qualidade, que gostam de ler, gostam, aí pegam esses textos, levam para a loja, leem em loja, apresentam na loja, compartilham nos outros grupos. Então hoje ele tem como público-alvo maçons, aprendizes, companheiro, mestre, e todos aqueles que, por um motivo ou outro, têm alguma afeição com a maçonaria, com a ordem, tem algum interesse pelo que nós fazemos, pelo que nós estudamos, pelo que nós escrevemos. Os trabalhos lá postados não são exclusivos, escritos apenas por maçons, Sim. são pessoas também leigas da maçonaria, né, mas muito capacitadas intelectualmente, e a gente trata de assuntos diversos. Então, você tem sobre maçonaria, mas tem história, cultura, filosofia, sociedade, tudo, porque tudo isso faz parte da vida do maçom, porque o maçom ele não vive numa bolha, né? O maçom ele tem que estar inserido no mundo que a loja está, em que ele está, então ele tem que ter conhecimento, e é necessário que todas essas informações, não é que ele tem que ser um expert em tudo, Sim. mas ele é interessante que ele saiba de tudo um pouco. Uma cultura É universal. uma cultura universal, né? O aprimoramento nosso é esse. Então, isso foi criado há 6 anos. Hoje a gente tem mais de 10 mil seguidores. Começou só com uma paginazinha. Isso, Facebook? Hoje tem Facebook, Twitter, no próprio WordPress, Instagram também está lá. Começou podcast, né? Agora tem o podcast também, os 2 podcasts, e tem nos grupos de WhatsApp também. Tem 2 grupos exclusivos do blog, onde ali são postados só texto do blog. Não tem... Só o conteúdo que Só o conteúdo que sai do blog, todo dia é repostado ali nesses 2 grupos de WhatsApp. Tu começou uma campanha também de financiamento coletivo recentemente, né? Porque toma tempo, né? Você toma tempo e você tem gastos. Então, recentemente a gente, através do Apoia-se, do site Apoia-se, a gente começou essa campanha de financiamento coletivo e aqueles que gostam do trabalho, que podem colaborar, colaboram com a quantia que quiserem. Sim. Legal. Então, você pensa em ter, que nem tem alguns canais que têm benefícios para membros, alguma coisa assim? Mas tem. Né? Hoje os apoiadores eles têm. Nós temos 3 categorias de apoiadores lá. Temos o apoiador do blog mesmo, que é aquele que apoia entre R$2 até R$9 por mês. A categoria que a gente colocou como apoiador do blog, que é aquele que apoia com R$10 por mês. E o fanático pelo blog, é aquele que apoia com R$20 por mês. Todos os meses a gente faz um sorteio literário. Então, o apoiador do blog, aqueles apoiadores do blog, eles concorrem todos os meses a um livro. E os fanáticos pelo blog concorrem a 2 livros. Então, um é sorteado e leva 2 livros. Legal. Além de terem acesso a um texto exclusivo para os apoiadores, aí das 3 categorias, todo mês. E obviamente, o mais legal aí é de estar apoiando esse projeto, que já tem 6 anos e ajuda nessa divulgação maçônica e assuntos correlatos. Como vocês estão vendo, toma tempo. Claro. Né? Sim, claro. Vocês têm que pesquisar, a gente tem que fazer a leitura. Uma vez um irmão perguntou para mim se eu lia todos os textos que eram postados lá. Professor, claro. Né? Pelo menos isso. Primeiro eu tenho que ler, para depois ver se dá, não dá, e como que ele vai ser postado. Tem texto lá que ele é fechado, então ele está com senha. Não só lê, como corrige, né? Porque eu já te enviei textos com erros e você consertou. Uns a gente
dá uma olhada, Sim. uma vírgula que está a mais, uma vírgula que está a menos, a gente dá Sim. só uma melhoradinha. Mas aqui, Luiz, segredo, hein? Só entre a gente. Por que o ponto dentro do círculo? Esse é um símbolo maçônico, mas não é só maçônico, né? Quem que é o ponto dentro do círculo? Eu sou o ponto dentro do círculo, o Luciano é um ponto também dentro de outro círculo, o João também é um ponto. E você, o Giovanni também, e você, ouvinte, também é um ponto dentro do círculo. Porque nós somos construtores. Tá? Esse círculo seria o nada que esse ponto ali dentro, com o trabalho feito, tenta preencher e vai preenchendo. Esse é um ponto dentro do ciclo. Então, o trabalho do blog e do podcast, o ponto dentro do ciclo, é tentar preencher alguns vazios da informação que ainda persistem ainda, né? Temos algum. Mas nós vamos lá. Sem pretensão de ser o melhor, porque existem vários blogs muito Sim. bons. Muito Sim. bons. Tem alguns assim que você já vem à sua cabeça. Tem o Ritos e Rituais, ele é sensacional. Eles tinham até um podcast, mas parou, mas tem um podcast, aí tá lá na página, tem os episódios gravados lá, além dos textos que eles trazem. São muito bons mesmo, assim, são excepcionais. Trazem textos em inglês e eles traduzem. Então, assim, hoje nós temos essa facilidade de informações vindas do exterior, de escritores da Inglaterra, da França, que estão ao nosso alcance ali, já traduzido, bonitinho. Tem a revista Biblioteca, do José Vilardo. É sensacional. Sensacional. E essa revista tem digital também? É digital. Ele é um blog. Hoje ele até mudou. Eu chamo de revista Biblioteca. Ele mudou o nome lá, mas o site aí no endereço está como revista Biblioteca. Ele também ele é mais antigo do que o Ponto Dentro do Círculo. Ele tem inúmeros trabalhos lá. É uma fonte também que eu busco trabalhos lá para colocar no blog do Ponto Dentro do Círculo. Em Portugal, nós temos A Partir da Pedra, do Rui Bandeira. É excepcional. Então, A Partir da Pedra, que chama o blog. O Rui Bandeira é um maçom, escritor, um pensador, tem mas inúmeros artigos publicados lá dele e de outros irmãos de Portugal. E temos também de Portugal o Freemason, PT. Não é o outro PT, é de PT de Portugal. Não é o Domínio. É o Domínio. Freemason, ele é muito bom também, muito bom. Você falou, começou o podcast, o Ponto Dentro do Círculo, é mais uma leitura, vamos falar assim, do conteúdo do blog, os textos. Isso. Por quê? Há alguns meses atrás, um irmão mandou uma mensagem para mim e falou: "Só Luiz, por que você não faz um áudio desses textos? Porque eu trabalho dirigindo, eu viajo muito e eu tenho pouco tempo para parar e ler. Então, assim, eu viajando, eu poderia escutar, né? Põe lá e eu vou escutando, tranquilo. E eu fiz uma pesquisa no site, então eu comecei lá, fiz uma pesquisa, assim, quem gostaria de ter os textos, alguns, né, porque nem todos, Sim. porque tem texto muito grande e tem texto que o assunto dele não pode também ser colocado em áudio. Muito restrita. É mais restrito. Sim. Alguns textos disponibilizados em áudio. A resposta foi positiva em 99%. Então, assim, Quem não quer um conteúdo bom para lavar a louça ali, ir para academia, ouvir em viagem, né? Então, assim, eu imaginava que seria assim, eu não quero, outro não quer, outro quer, mas aqueles que responderam a pesquisa, por exemplo, de 10, 9, né? Foi mais de 90% de aprovação, pessoal. Então, agora eu tenho que... Sim. Você falou do outro peregrino, aí eu lembrei que muito tempo atrás eu fiz o Caminho de Santiago, hoje em dia não parece muito não, tem que voltar lá, e o peregrino é a outra proposta, né? O que a gente fez, a ideia minha, então, eu criei esses 2 canais, esses 2 blogs, esses 2 podcasts. Então nós temos 3 canais de comunicação hoje, tem o blog, tem o podcast, o Poder do Círculo, que aí é áudio dos textos que são publicados lá no blog. E tem o Peregrino, que tem uma outra pegada. O Peregrino, a gente fala de outros assuntos e ele é mais
trazer alguns convidados que podem falar de um assunto que eu pego. Por exemplo, hoje a gente postou com o Zé Ayrton de Carvalho, que é o presidente da Escola Maçônica, falando sobre a história da Escola Maçônica. Para quem não sabe, hoje é início de fevereiro aqui, que a gente está gravando de 2021. Dia 4 de fevereiro. Dia 4 de 4. fevereiro de 2021. Quinta-feira. Véspera do meu aniversário. Ô, beleza. O Peregrino ele sai nas quintas-feiras só. Ele é semanal. E o podcast, o Ponto Dentro do Circo, aí ele já é diário. Então agora tem postagem do blog, gravação para o podcast, edição. Todo dia à noite você está ali gravando. Isso, e aquele BB King que não pode faltar, né? Na entrada e no fechamento. Agora voltaram às aulas, né? Então tem aula de manhã, quarta e quinta tem aula de manhã, tem aula à tarde. Sim. Aí já pega para lá, pega para cá e vai arrumando um tempinho. Você é professor? Não, eu Você sou fala de aula? aluno, eu sou aluno. Eu sou formado em administração, mas o meu sonho sempre foi fazer história. Uhum. Sempre, eu sempre fui apaixonado por história. E há 2 anos eu resolvi voltar para o banco da faculdade. Ótimo. Aí bati lá na PUC de novo, assim, a vaga. Tem uma pra mim. vaga aí? Excelente. Aí, como eu sou filho da PUC, né? Então já tem um desconto também que ajuda, né? Sim. E aí eu voltei há 2 anos a cursar agora para o busca do novo título de professor de história. Legal. E é interessante essa ligação da sua nova graduação, né? Sua nova capacitação, com todos esses produtos divulgadores de cultura, né? Ou seja, você quer linkar história com filosofia, com a ordem, ou seja, você quer fazer um grande hub ali, né? Cultural, ligando isso tudo, né? E eu vejo lá alguns blogs, leva o nome do Fernando Pessoa, né? É o Biblioteca. Da Biblioteca. É o Biblioteca, é o Revista Biblioteca. Estou tentando lembrar o nome, que hoje ele chama Revista Isso. Fernando Pessoa. Tem aquele da crítica também de livros, faz muita crítica de livros. A partir do link ali, a gente vai chegando num site que tem uma crítica literária, uma crítica literária. E como é que você entende todo o simbolismo, né, da ordem, com toda essa pujança da cultura que a gente tem hoje, do acesso à cultura, grandes obras culturais? Como é que você se vê assim, transitando dentro disso tudo aí como iniciado? Bom, tem muita coisa dentro desse simbolismo aí para a gente interpretar. E eu vou voltar um pouquinho lá no que a gente conversou no início, que aquela questão da viagem ao centro do ser, né? O Luciano disse assim, cada um tem uma viagem, realmente cada um tem uma viagem. E essa interpretação também do simbolismo dentro da loja, dentro da ordem, né, como um todo, cada um tem o seu. Esse é o verdadeiro segredo. Né? Então, é muito difícil a gente expressar em palavras aquilo que a gente entende desse simbolismo, daquilo que a maçonaria nos traz e o que a gente aprende com o que nos é mostrado através desses símbolos e alegorias, né? Sim. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: não há nada, mas deve haver poucas coisas iguais à maçonaria capazes de nos transformar assim. Transformar para o bem, viu, ouvinte? Para o bem. A metodologia, né, Luiz? A pedagogia maçônica. Né? É uma coisa incrível. Sim. Não é à toa que tem 300 anos, né? Não é à toa que tem 300 anos. Apesar de alguns falarem que ela nasceu antes, quando o mundo foi criado. Dr. Oliver é um estudioso, maçom, de tempos passados, muito, muito importante na história da maçonaria. Mas ele tem esse problema, né? Ele fala que quando o mundo foi criado, já existia a maçonaria. Sim. O George Oliver. Hoje a gente sabe que não é assim, né? Sim. Mas, na verdade, pode ser que não da forma que nós conhecemos, porque a maçonaria em si, ela passou por transformações, como todas as ordens iniciáticas, mas elas tiveram uma raiz muito mais antiga que, em sua maioria das vezes, ela se perdeu no nevoeiro do tempo. Ela é inalcançável.
Aí que tá a fonte, a raiz, Sim. não a ordem. Sim. Não a ordem. A ordem, ela não se perde nas brumas do tempo, a sua origem. A sua origem está ali no século XVIII, 1717 ou 1721. Exatamente. Agora, Só que, é um dos dois. sim, Agora, o que ela traz, o que ela nos proporciona, o que Sim. ela nos oferece, isso sim, Não é restrito apenas à claro. não é maçonaria restrito só à formal. maçonaria. Não foi a maçonaria que criou É. isso, né? de jeito nenhum. Ela criou uma metodologia. Sim. Uhum. Tanto que existem várias, eu digo várias outras ordens iniciáticas que existem determinadas características que são iguais à da maçonaria, sem que as mesmas nunca tivessem tido contato uma com a outra. Só que elas tiveram um contato com uma essência, que essa essência, sim, se perde no nevoeiro do tempo. A Isso eu personalidade, né? Assim como nós, assim, a gente fica brincando direto com o Caibalion, né? Que é um oráculo. Assim como aí em cima é semelhante ao que está embaixo, a maçonaria é muito parecida com o nosso corpo, né? Quem nós somos. E nós temos uma personalidade que foi adulterada através do tempo, mas nós temos uma essência que é inalcançável e é eterna e imortal. Voltando à questão do nome, eu acho assim, que você foi muito feliz, sabe, na escolha desse nome, porque ele é incrível. Vou Porque... falar com você que deu trabalho, viu? Nossa, é muito incrível. Deu trabalho. Teve uma lista grande aí de candidatos? Teve. Eu nem lembro quais eram os outros, não. Sei. Mas aquilo de você ficar sentado Aham. e escrevendo. Porque você tinha que achar algo. Eu tinha que achar algo forte, ligado à ordem, Sim, né? E assim, e que não existisse, que não tivesse ainda, né? Para não Nome Claro. um outro nome, né? sim, Por exemplo, a gente tem eu não podia usar nada com esquadro. Que já existe e existe ainda. sim. O do Quênio, que No é esquadro. o no esquadro. Uhum. Do Kenny Ismael. Sim. O dele é o no esquadro. Então, eu coloco qualquer coisa lá com esquadro, pessoal. Ah, pra quê também, né? Sim, Então fomos procurando. Né? E aí deu esse insight, esse brilho, o ponto dentro do círculo. Falei, pô, é um ponto dentro do círculo. Sim. Tem tudo a ver. tudo a ver. Tem tudo a ver. Olha, você passa a entender o símbolo e o objetivo que é isso que a gente conversou aqui agora há pouco, né? De completar, de construir. Sim, exatamente porque um dos pré-requisitos, né, para adentrar na maçonaria é crer na existência de uma consciência superior, que nós maçons denominamos como o grande arquiteto do universo. Tem uma visão assim, é difícil definir a divindade, seja ela o que for, né, é indefinível. Mas tem uma definição que eu acho linda, assim, de Pitágoras, que, se eu não me engano, que seria que Deus é um círculo cujo ponto está em toda parte e sua circunferência está em parte alguma, que é exatamente o que você acabou de dizer. Nós todos somos o ponto dentro do círculo, e esse ponto, que é a divindade em si, ela é infinita, pois sua circunferência se perde. Não há definição, o limite, né? Ô, Vinte, você não arrepia com um negócio desse, não? Tá falando, Falando sério, na não, poeira falando do sério. tempo, né? Com essa voz suave do Giovanni, O né? negócio é de arrepiar. É muito bacana. Mas é bonito essa questão de entender a divindade, Refletir sobre refletir sobre isso, sobre o uno. Sim, Não o carro, né? Que o carro está até saindo de linha agora, né? Sim. Diz que vai acabar com ele. Dizem que Vai a acabar com geração Z já não vai gostar muito Não de tem- querer, não vai querer muito comprar mais carro, né? E o Uno, fora de mim. Acabou. Não tem mais não. Já tive uns saudades do. Eu da já época. tive também, o pretinho. maravilhoso. Era 1.6. Perigo 1.6. Agora, já teve 1.0 também. E a minha esposa saiu daqui, foi parar em Bertioga. Ela e 3 meninos pequenos. Ah, corajosa, né, gente? 1.0 dentro da praia. 1.0 dentro da praia. Mas é interessante a jogada do nome, né, por extenso,
o ponto dentro do círculo, que leva a imagem do ponto pictográfica, né? Do ponto dentro do círculo, e que te leva o internauta ali, quem está navegando, a já dar um trabalho de curiosidade e O que é isso? entender por que ele está como é que eu vim parar aqui. E é interessante, eu vou puxar aqui da famosa fala do Jung, né, naquele livro lá do Homem e os seus símbolos, né, que o símbolo tem essa capacidade de acionar chaves e canais do nosso inconsciente, né? E que despertam, né? Acaba com a nossa distração, com as nossas divagações, por exemplo. E a frase dele é essa, né? O homem desatento, ele pode atravessar a sala para buscar alguma coisa, mas quando ele entra na sala, ele para e esquece o que estava buscando. Então, o símbolo tem essa estrada para o inconsciente, essa estrada de condenar a gente a querer sempre interpretar, né? Você falou nisso, eu lembrei de um detalhe aqui, que o ouvinte, se acessar a página, o ponto dentro do círculo.com, tem dois desenhos lá. Tem um quadradinho, preto e branco, com um ponto dentro do círculo, e no alto da página tem uma mandala vermelha. Interessante, quando você olha para essa mandala, ela está expandindo. Sim. Exato. Então, ali não está apenas de enfeite na página, né? Você tem um ponto dentro de um círculo e expandindo, que é a ideia, né? É expandir a informação, compartilhar a informação, levar a informação até o infinito. Sim, claro. Então, você tocou nessa questão do símbolo, aí eu lembrei desse detalhe que às vezes passa batido. Eu sei que não passa batido para maçom, porque maçom olha tudo, observa tudo. Sim. Não é? Ele tenta diminuir a distração. A gente tenta. Que é o Jung. Né? Até vamos falar que uma das bases da pedagogia maçônica é atrelada a símbolos, né? Estudos de símbolos, que acaba que conseguem passar talvez um conhecimento maior, uma reflexão maior. Você vai amadurecendo em cima da reflexão daquele símbolo indeterminado, na troca de ideias com os outros irmãos, lendo textos sobre isso. Isso eu acho que é muito interessante. É porque não é que seja mais fácil, mas é uma linguagem universal. O símbolo consegue falar com todo mundo. Atemporal. Ele é atemporal, universal. Você não depende da escrita, você não depende de uma letra. Sim. Você não depende de falar no ouvido. Eu não entendo isso, o dialeto, né? Não. O símbolo, ele tem essa capacidade de, ele por si, passar uma mensagem. Exatamente. E como é que está sendo a sua experiência de feedback, de retorno das pessoas, dos maçons e não maçons? Está sendo muito agradável, imagino? Ele é agradável, muito agradável. Muito, mas muito agradável mesmo. E é interessante como que com o podcast ampliou esse público. O podcast ele ampliou. Eu pensava que ia ficar restrito ali a quem já era leitor do blog, mas o público aumentou. Então, assim, você tem gente, é incrível, né? O irmão lá naquela capacidade dele de sentir isso aí, eu preciso de um outro canal. E ali ele identificou que não era só ele, né? Eram várias pessoas que precisavam de um outro canal. E eu tenho agora está parado por causa da pandemia, né? Mas até 2019, a gente fazia pela escola maçônica 1, 2, 3 viagens por mês em Minas Gerais. Já teve mês a gente viajar todo fim de semana. Sai na sexta, volta no domingo. E chegava nas lojas, quando o pessoal descobria, ele falou assim, você que é o cara do blog? Eu falei, sou eu mesmo. Não, é bom demais, eu tenho uma pasta, eu imprimo todos os textos, guardo numa pasta aqui, eu ponho num arquivo, no plástico. Não, continua com o trabalho, não para não. Aí você vai na outra, não, eu apresento os textos em loja. A outra, assim, como é que eu faço para mandar um texto para você publicar? Se publica, manda para mim, manda lá que a gente publica. Então, ouvinte, se você tiver um texto para ser publicado, mande para mim. O ponto dentro do círculo, @gmail.com. Bacana. Legal. Dentro dessa pegada, assim, mais cultura pop, para a galera que está ouvindo, o que você indicaria, assim, de alguns filmes, séries,
que teria esse conteúdo assim escondido, simbólico por trás de um aparente entretenimento? Na verdade, quase todos têm, né? Mas você tem o clássico dos clássicos, o Matrix. The Matrix. Não tem jeito, né? Vai ter a Matrix 4 aí saindo. Vamos ver se ele vai acabar com a nossa visão que a gente tem do filme. Depois de Lost e GOT, é mais nada. Mais nada. Decepção que eu tenho com Lost. Olha, tá vendo? Falando de Lost, mas Lost tem essa parada também de do simbolismo, da iniciação, o que está acontecendo. Exatamente. O clássico é Matrix. Principalmente da quase morte ali, né? Ou a morte, ninguém sabe, né? Sim. Aquele trem ficou tão confuso que... Tem um filme novo da Disney, o Soul, né? Falando de morte, assim, vem a cabeça, que também é maravilhoso nesse sentido. Sim. Mas você tem Matrix, Alice no País das Maravilhas. Excelente. O Carol ali, e Matrix vai buscar onde? Em Alice. Né? Uhum. Mas todos têm. Tem um livro do... Ai, cabecinha, hein? Ah, meu Deus do céu. A cabeça é ruim demais, gente. O pessoal gosta muito do Código da Vinci, né? Então, mas ali, causou aquele alvoroço e tal, de teorias conspiratórias. Mas não é, né? Ali, não é aquilo tudo. Não é nem metade daquilo. Ali tem muita lenda. Ele foi uma costura de curiosidades ali, pontos que chamam a atenção, né, para fazer a história. E ali é o que vai atrapalhar. Por exemplo, hoje são muitos os crentes das teorias da conspiração e confundem, né? Acham ali essas produções hollywoodianas como uns retratos fonte da verdade. Como fonte. Fontes, não pode, né? Vou pesquisar o livro que eu quero falar aqui, mas ele fala sobre a jornada do herói, né? É do Joseph Campbell? Isso, do Joseph Campbell. Herói de Mil Faces. O Herói de Mil Faces, isso mesmo. Então, eu acho que todo maçom deve ler aquele livro. Sim. Ele deve ler aquele livro. Espetáculo. Para entender a própria jornada que cada um de nós faz. A própria jornada que cada um de nós faz. E ele entender e captar essas obras, principalmente hollywoodianas, né, que hoje com os streaming a gente não fica mais dependente só de Hollywood. Tem muita coisa boa produzida na Europa Oriental, Índia. Espanha, Índia, Turquia. Então tem que ter tempo, né, para pesquisar, né? Sim. Mas tem muita coisa legal. Mas acredito eu que é essencial o maçom ler O Herói de Mil Faces para ter essa visão da nossa jornada, né? A própria história. A própria história. Né? O eu-herói. O chamado. Né? O chamado. Porque você é um chamado. Sim. A gente lá no início se perguntava, né? Como é que foi a sua entrada? Aqui foi um chamado. Eu não esperava, talvez até a própria pessoa que convidou, meu tio convidou, não entendeu aquilo como um chamado, mas era um chamado naquele momento lá, né? Depois a gente fala, poxa, mas como? Por quê? Sim. Você vai ter explicação para umas coisas dessas assim? Não, é difícil. De onde eu vim, para onde eu vou. Quem eu sou. O siga o coelho lá, O que né? eu estou fazendo aqui. Fazer uma pergunta meio louca. Você falou sobre Matrix. Em algum momento você questionou a sua própria realidade? Vários. Tem hora que a gente pensa e a gente vê tanta coisa louca, né, cara, que você fala assim, bicho, mas será que aquela... Eu já ia falar uma palavra, não? Mas pode ficar à vontade. Ele veio assim e parou, né? Tá vendo? Vou tentar editar depois. Mas eu não saía, né? Tá tranquilo. Aí, será que esse negócio é isso mesmo? Eu tô sonhando. Será que eu tô dormindo? Mas cara, tem umas paradas dessas de vez em quando. Será que isso tudo... Aquela parada do Matrix lá... Inception. A origem do Leonardo DiCaprio. O Leonardo DiCaprio. Sim. Mas já aconteceu. Não foi uma, não foi duas. Várias vezes. E várias vezes
me questionando sobre esse mundo que a gente vive, sobre determinadas atitudes que a gente observa, determinadas escolhas que outros fazem, ou que outros fazem pelos outros. Sim. É pior ainda. Pior. Né? Pior ainda. Exatamente. Tem a nossa equipe aqui, o grande Iraíto, ele está me lembrando que a gente já está quase 1 hora de conteúdo. A gente tem mais um tempo para bater um papo também, né? Mas eu estava... O tempo voa, hein? não, passa Passa rápido. rápido Papo bom, demais. o tempo passa rápido. Mas eu estava querendo comentar, não sei se o Luciano e o Giovanni tem outros assuntos, mas que eu acho que é uma coisa interessante para a gente tentar trazer sempre é falar sobre o futuro da maçonaria, a maçonaria nessa sociedade nova. Como é que você... O que vem à sua cabeça? O que você já pensou? Com certeza já deve ter tido várias reflexões sobre essa estrutura nova da sociedade, né? Digamos assim, a sociedade fluida. Modernidade líquida. Como que está... A balma aí, né? Isso. E como que a maçonaria pode ser útil nesse sentido, né? O mais importante aí, dentro do isso que o Luciano levantou, dessa modernidade líquida, né, que ela é caracterizada pelo individualismo, pela inconstância do ser e o desejo de uma mudança constante, como eu, sendo a ordem, né, como a ordem pode atrair e depois fazer com que aquele iniciado permaneça nela. Sim. Ela não pode mais viver de bater manete. Não pode. Ela não pode mais viver numa bolha. A gente costuma brincar que por exemplo, nós estamos em Belo Horizonte. Aí a gente fala que coisas assim só acontecem em Belo Horizonte e no interior de Minas Gerais, não. E a maçonaria no interior é uma outra maçonaria. Ela é completamente diferente. A maçonaria do interior, aqui de Minas Gerais, na maioria dos casos, na maioria das cidades, a loja está inserida na sociedade, os irmãos são partícipes das decisões que são tomadas ali onde ela está. E há uma preocupação com essa geração que vem agora de gestores de lojas, vamos colocar, de 10 anos para cá, talvez menos, um pouco menos, de como realmente isso, como manter esse iniciado em loja. Então, através de criar mecanismos que façam com que aquela reunião ela seja uma reunião realmente produtiva. Prazerosa, produtiva. Claro, respeitando toda a ritualística que ela exige, não atropelando nada disso, mas aqueles momentos dedicados ao estudo, ao debate, à troca de ideias, eles devem ser exercidos. Não se pode mais aceitar passivamente uma apresentação de trabalho. Aquele irmão ele dedicou tempo, pesquisa, às vezes dinheiro na compra de livros para ele poder embasar o pensamento dele ali, que ele coloca no papel. Sim. Então, vamos lá, ficou uma semana, 1 mês, 2 meses preparando e leva o trabalho para a loja, né, ainda receoso, nervoso com aquela apresentação, e talvez se for um aprendiz, né? E ele chega, lê, e não há nenhum feedback. Então, isso é necessário que seja mudado. Sim. A loja é um local de debate, de troca de ideias. Quando um assunto for levado, um aprendiz, um companheiro apresentar um trabalho em loja, que os irmãos conversem sobre aquele trabalho, discutam sobre aquele trabalho, troquem ideias para quem apresentou o trabalho possa aprimorar ainda mais aquele tema que ele trouxe, colocou em loja, e os irmãos também tirem dúvidas e aprendam. Se eu tenho uma ideia e troco uma ideia com você, eu tenho 2 ideias agora. Claro. É incrível como a passividade, às vezes a gente observa a dedicação, o trabalho, e apresenta alguém que fala alguma coisa. Parabéns, muito parabéns. Mas e aí?
Aí eu não saio, eu não volto para casa melhor que eu cheguei. Sim. Uhum. Usando a analogia, né, a experiência que você nos contou sobre essa sua vontade de estudar novamente, procurar a PUC, né, que é um centro de conhecimento, sendo a maçonaria um local onde o objetivo é essa formação de homens, formação de construtores sociais, formadores de opinião, homens que apreciam o estudo, a cultura. Esse lugar que nós chamamos de maçonaria, não seria uma escola, na sua visão? Maçonaria é uma universidade. Universidade. Porque lá você tem tudo. Uhum. Você tem acesso, se você quiser, se tiver interesse, você pode estudar tudo. Sociologia, história, filosofia, simbolismo, matemática, Uhum. geometria. Sim. Um assunto que a gente tem falado muito em loja é a inteligência artificial. Então, você tem inúmeros assuntos. Agora, esse é um assunto moderno, que essa geração, ela está mais... Meu menino mexe com o meu mais velho, eu tenho 3, o mais velho é dessa área de computação. Uhum. O que atrai ele é isso. Uma vez eu perguntei para ele, eu falei, Marcelo, depois que você fizer os 21 anos, né, ele foi iniciado, demolei, agora ele já está com 21, já fez 21. Você tem interesse em entrar para a maçonaria? Pergunta que ele fez para mim, falei assim, o que eu vou fazer lá? Uhum. E tem que ter a resposta. Entendeu? Então, é essa a dificuldade quando pergunta como a maçonaria, qual será a maçonaria do futuro, Sim. como nós faremos se eu ficar mais aí 300 anos, Uhum. nós temos que saber responder umas Claro. questões como essa, né? Sim. Uhum. E sendo que você disse que, na sua visão, a maçonaria é uma universidade, você acha que um pré-requisito para um neófito é querer estudar? Ah, com certeza. Com certeza. Não existe como se fazer maçonaria sem estudo. É impossível. A verdadeira maçonaria. Você pode entrar para a ordem, ser iniciado, não estudar, mas e aí? É só para ser chamado de maçom? Não vai aproveitar, Não vai vai ter. aproveitar. Você não vai aproveitar tudo que ela te oferece. O Márcio dos Santos Gomes, membro da Academia Maçônica de Letras, Mineiro Maçônica de Letras, também um instrutor da Escola Maçônica, ele diz o seguinte: são muitos os maçons que morrem pobres sentados no tesouro. São muitos. Fantástico. Agora, são muitos também aqueles que se enriquecem ainda mais com a maçonaria no sentido do saber. Porque a maçonaria não enriquece ninguém financeiramente. Financeiramente dá prejuízo. Porque você tem que pagar todo mês, é rifa, é não sei o quê. Filantropia. É filantropia, tem que fazer. Lá no nosso caso, lá a gente na loja, lá a gente tem obras para fazer lá. Então, você está sempre saindo do bolso. O Thomas Smith Webb, né, que escreveu lá o Monitor, né, ele tem justamente essa fala, exatamente a sua, né? Ele costuma dizer que a maçonaria é fácil e é difícil. Então, quando todo mundo perguntava para ele lá nos Estados Unidos, ele falou, não, ela é fácil e é difícil. Mas por que ela é difícil? Porque a partir do potencial de cada iniciado é que nós vamos concebendo cada loja, cada oficina, como espaço de aquisição do conhecimento, de compartilhamento do conhecimento e, o mais importante, de resistência por uma visão integral do mundo. Porque em tempos de polarizações, de narrativas incompletas, de posições tão radicais, núcleos de resistência pela visão integral do mundo são necessários dentro dessa modernidade líquida, dentro desse século XXI, né, tão louco que a gente está vivendo. E é interessante essa figura do Márcio, né, quer dizer, pobre sentado no tesouro, né, que é esse tesouro aqui do espaço de aquisição, compartilhamento e resistência. E nisso a gente tem que sempre buscar entender. Não cabe mais
o maçom passivo. O maçom ele tem que ser aquele ser transformador dentro da sociedade. Começando por si mesmo, né? Por si mesmo. Claro. Por si mesmo. A sua mudança, né? A sua mudança, o seu aprimoramento. E ali ele ser esse ser transformador, que vai transformar, vai fazer a diferença dentro da sua residência, e aí para o vizinho, na rua, no bairro, na cidade, e um dia que sai no mundo. E aí acaba a maçonaria, né? Aí a gente não precisa mais de maçonaria. Quando o mundo tiver uma justiça social, uma liberdade de expressão, onde a gente realmente puder ir e vir, puder falar e escutar, puder viver no sentido pleno da palavra, nós não precisaremos mais de maçonaria. Aí a maçonaria terá cumprido o seu papel. O mundo será o templo. O mundo será o templo. Sendo essas ordens iniciáticas universidades de formação moral, ética, intelectual e também espiritual, quando elas cumprirem esse papel, né, elas não serão mais necessárias. Porque dentro do que a gente vê hoje, né, você mesmo citou, que às vezes a gente vê certas coisas e se sente indignado, esse seria o papel das escolas iniciáticas hoje, né, Luiz? Como a maçonaria e tantas outras. Né? Porque são ordens iniciáticas e progressistas. Na sua essência, com certeza. Elas são progressistas. Então, assim, a gente não pode... assusta muito quando a gente vê pessoas que aceitam o status quo sem reação. Não cabe. O maçom ele tem que ser um questionador. Ele tem que ser um questionador. Ele tem que perguntar. Ele tem que ir em busca de respostas. Ele não pode ir na onda. Não pode ir na onda. Ele não pode ir na onda e ele não pode deixar que o outro vá na onda. Bom. E agora a gente pode entrar na pauta praticamente planetária, né? Que é essa pandemia aí que todos nós estamos enfrentando, jogou a gente no campo das incertezas, fechou as oficinas, né? Nos nossos encontros aí regulares. Muita gente ainda não entendeu o que está acontecendo com o mundo, e muita gente querendo o velho normal, outros já querendo o novo normal. Como é que está assim, você como divulgador cultural, né, hoje praticamente um divulgador cultural, o que você está sentindo aí de transformações, a sua leitura aí no nível do indivíduo e no nível próprio planetário mesmo, né, já que afeta a todos? Afeta a todos. Falando especificamente sobre a maçonaria, eu acho que, na minha opinião, o aprendizado eles fazem loja. É essencial a presença física da loja. E nós estamos privados disso. Por outro lado, a pandemia ela criou a possibilidade dos encontros virtuais. Nesses encontros virtuais, nós temos a presença de diversos estudiosos, pesquisadores, do Oiapoque, o Chuí, e se encontram ali e conseguem compartilhar esse conhecimento. Nesse ponto, eu ainda sou um pouco conservador, de que acho que nada vai substituir, como eu disse, nada substitui a loja. Sim. Mas também essas lives maçônicas, essas reuniões virtuais, esse compartilhamento ali de conhecimento, ele é válido. Sim. Mas tudo com muito cuidado. Assim como existem textos na internet que não têm base, né, que o sustenta ali, pode correr o risco também de apresentações com muitas viagens. Viagens na maionese. Nós sabemos que nós somos infestados por lendas, né? E o Brasil, particularmente, né? São alguns temas, há muito já foram superados no continente europeu e nos Estados Unidos. Mas aqui eles parecem a cada ano mais enraizados.
mais enraizados. E é difícil. Tipo, quais temas? Sim. A questão dos templários. Eu sou um combatente quando a tentar ligar a maçonaria a templário. Isso é feito para vender livro. É feito para vender livro. E dá para romantizar bastante, né? Mas é porque eu prefiro ser um herdeiro dos protetores do Santo Graal do que um sucessor de um pedreiro de colher. Né? Eu vou falar com a minha esposa, você, minha querida, eu agora fui iniciado na maçonaria e sou agora um dos detentores dos segredos de Salomão. Minha querida, eu agora, o outro lado, né? Eu fui iniciado na maçonaria e tinha uns caras que ficavam quebrando pedra na Idade Média e a maçonaria foi inspirada neles. Qual que vai preferir? Era o sindicato deles. Vai entender. Qual versão? Então, assim, isso há muito já foi superado na Europa. Se entende, o Ramsay, que isso quem implantou foi André de Ramsay, num discurso que ele nunca fez, ele escreveu, mas ele nunca o pronunciou. Ele fala lá, para atrair os nobres franceses, ele inventa a história de que a maçonaria ela tinha origem nos cavaleiros cruzados. Dos cruzados. A coisa se transformou para os templários. Tem um livro que chama do Andrew Prescott, Decifrando os Códigos da Maçonaria. No finalzinho do livro, o autor conta essa história detalhadamente e como que essa questão saiu de cruzado para templário e foi tomando conta. Um outro tema que há muito já foi superado no exterior, mas aqui ele está enraizado ainda, é a questão da transição. Porque você tinha lojas de maçons de ofício, que era pedreiro, mas foi acabando o serviço, eles ficando sem dinheiro. Aí eles foram aceitando gente que não era pedreiro e foi colocando na loja. Aí chegou um ponto que não tinha mais pedreiro, que eles morreram, só ficaram aqueles que eram aceitos. Bom, não existe. Outra indicação de livro, que aí é do David Stevenson, que é O Século da Escócia. O David Stevenson, O Século da Escócia. Ele conta lá sobre a questão da maçonaria escocesa, a maçonaria, bom, que a gente costuma dizer, não é a maçonaria Nutella, né? É a raiz. E como que nasce a maçonaria inglesa. Por isso que é importante se conhecer a história. Como que estava a Inglaterra no século XVIII? Finalzinho do século XVII, né? De 1640, né? Que você começa a Revolução ali, você tem a Revolução Gloriosa. O que acontece naquele final do século XVII? Qual que era o ambiente do século XVIII? O que o rei fez lá 100 anos atrás, quando 100 não, um pouquinho a mais, que é no século XVI, com a reforma, o que acontece com a reforma? A reforma tem Lutero. Mas e na Inglaterra? Né? Na Inglaterra, o rei ele quer se separar, Henrique VIII, e ele se separa da igreja, se separa de Roma e cria a igreja anglicana. Ele vai construir alguma coisa, gente. O dinheiro agora é dele. Né? Se quiser fazer uma igreja, é ele que ia pagar, o rei não quer pagar nada. Então acaba-se a maçonaria na Inglaterra, de construções de catedrais ali, ela praticamente é extinta. Os caras passam a construir muro, reformar um castelo, alguma coisa assim, porque fica mão de obra. Logo, e há também a restrição ao trabalho. Então há várias complicações. 1717 ou 1721, há uma criação de uma outra organização lá em Londres. Não é continuidade de nada, se cria. O que existia naquela Londres do início do século XVIII? Uma moda da formação de clubes, né? Clubes de encontro, clubes sociais, né? A maçonaria entrou nessa. Aí depois você tem a entrada do pessoal da Royal Society, aí há a transformação, logo em 1721,
a nobreza chega, né, com o Duque de Montagu, e aí ela vai ganhando corpo, se espalha para a Europa e tudo. Mas então, assim, são dois pontos críticos. A questão dos templários, ela não encontra nada que sustente essa versão. E aqui eu não quero ser um positivista, né? Dizer que não existem documentos. Não existem rastros históricos que sustentem essa versão. E a questão da transição, onde os documentos e os rastros históricos mostram que não houve essa transição. Isso me chamou a atenção. Eu vi uma live, uma palestra recente, acho que foi do Kênio Ismail, que tá até uma campanha de financiamento coletivo de um livro novo que ele vai falar sobre maçonaria brasileira. E ele estava comentando, acho que foi ele que falou, que a gente fica nessa romantização de temas, porque são legais, às vezes até aqui em Minas, se não me engano, ele comentou, o Tiradentes era maçom, maçonaria formal nem existia no Brasil naquela época. E a gente fica se apegando a isso, essa comunidade maçônica, com o intuito de deixar a história mais grandiosa, a história mais romantizada. Mas isso é horrível para hoje, que você cria uma expectativa. Às vezes a pessoa entra ouvindo esse tanto de história furada, romantizada, e fica assim, se no passado era aquela coisa tão gloriosa, por que hoje eu estou aqui só no autodesenvolvimento? Então isso cria uma bolha de expectativa totalmente real. E não há necessidade, né? A maçonaria é grande por si. Não precisa criar. Gente, aparece uma personalidade, é maçom. Quanto tempo nós ficamos escutando? Eu acho que quando ele morreu, ele virou maçom. Barack Obama, nós ficamos não sei quanto tempo escutando que ele era maçom. Eu vou pegar aqui, deixa eu buscar aqui. E dentro do que o João falou, quer dizer, o conhecimento ainda é a melhor arma que existe, ou seja, o sujeito mata todas essas armadilhas narrativas, né? Se você fazer a leitura histórica e a leitura política daquele paralelo do que você está discutindo, por exemplo, escola dos antigos, escola dos modernos, etc., quando você vai ver que há dicotomias na capital londrina naquele século XVIII, que seja a aristocracia londrina de um lado, com os imigrantes irlandeses de baixa renda chegando como estrangeiros, e todo mundo ali era maçom, e tinha maçom para todo lado, com o viés financeiro, com o viés religioso, que é uma Londres anglicana, com a Irlanda católica, e a questão do catolicismo na Irlanda pega até hoje. Até hoje. Com essa questão econômica, que é a pujança da Revolução Industrial, e a Inglaterra como motor do mundo, né, que era o apelido dela ali, e tudo esse caldeirão de eventos, esse caldeirão de acontecimentos que, né, você aí que é o estudante, o versado da história, né, e consegue traduzir isso tudo sem romantizar. Certa vez eu ouvi uma palestra, o palestrante no final falou assim: não é necessário estudar a história da maçonaria. Isso é perda de tempo. Tem que estudar símbolo e os outros negócios. Eu fiquei quieto no meu canto. Se você não estuda história, como você vai entender o que está acontecendo? Um exemplo que eu dou. A escola maçônica, já há algum tempo, numa cidade, a gente fazendo lá os comentários, né, com o pessoal, o irmão perguntou, mas aqui está escrito que a maçonaria é a única organização capaz de fazer o homem feliz. Não concordo com isso. Meu querido, você sabe quanto que isso foi escrito? Mas existem tantas coisas que podem fazer o homem feliz. Você vai lá para o século XVII, XVI, XVII, o que vai fazer o homem feliz? Sei lá. A liberdade que a maçonaria deu ali. Você pega a Londres, no final do século XVII, início do século XVIII, qual era a organização que permitia se juntar os republicanos, os jacobitas, os homens do rei, católicos, anglicanos, essa harmonia, os puritanos,
né, dentro daquele espaço ali, onde a troca de ideia poderia ser realizada. Por isso que é importante entender a história. Eu vim aqui procurar no site o nome do livro. Você falou do Tiradentes. Tem dois historiadores mineiros, Marco Morel e a Françoise Jean de Oliveira Souza. O nome do livro é O Poder da Maçonaria, a História de uma Sociedade Secreta no Brasil. Não são iniciados. Se você, caro ouvinte, quer conhecer a história da maçonaria do Brasil, eu faço a indicação desse livro. Vai ser difícil você achar, tem na estante virtual. Eu fazendo já, não vamos ganhar nada. Não, fica à vontade. É isso mesmo, conhecimento. O Poder da Maçonaria, a História de uma Sociedade Secreta no Brasil. Autores Marco Morel e Françoise Jean de Oliveira Souza. A Françoise, ela até era diretora da negócio de museus aqui de Minas Gerais ou de Belo Horizonte. Sim. Pessoal da Federal, da UFMG. E o livro do Stevenson, deixa eu buscar ele aqui. Eu falei que é do Andrew Prescott, mas não é não. O outro livro é o Revelando o Código da Maçonaria, do Robert Cooper. E no finalzinho dele, ele vai contar essa história lá dos templários, como é que vira templário. A gente tem que quebrar esses paradigmas, isso não pode ficar. E o do David Stevenson... Aqui tem muito livro aqui. Desobediência civil. Aqui, ó. Achei. As origens da maçonaria e o século da Escócia. Vai conhecer a história. Sem lenda, sem querer engrandecer as coisas, falar que Jesus Cristo foi o primeiro a colocar um avental. Então, a gente tem que ler. E com todo respeito aos autores maçônicos de 50 anos atrás, né? Tem o seu papel importante na história da maçonaria brasileira, mas hoje nós somos privilegiados porque nós temos acesso a essas obras publicadas no exterior, traduzidas para o português. Temos acesso a pesquisas feitas por acadêmicos sobre a maçonaria, sobre a maçonaria, que quebram muitos paradigmas, como foi falado, é levar para lá, querendo agradecer. Pessoal, a gente já chegou aí a 90 minutos de conteúdo e dá para ver que esse papo aí a gente consegue mais 1h30 tranquilo, mas acho que podemos deixar para uma próxima... Opa, tem um pico aí. A gente pode deixar para um próximo programa. Com certeza vamos convidar o Luiz de novo para bater um papo aqui. A gente bateu um papo com ele também lá no Peregrino. E Luciano, Giovanni, Luiz, tem considerações finais aí? Tranquilo, eu só queria pedir para o Luiz, primeiro agradecer ao Luiz pela presença, muito obrigado, irmão. Nós te admiramos muito pelo trabalho no Ponto Dentro do Círculo, eu sei que é difícil, né? Organizar, manter esse tipo de iniciativa é um voluntariado, é uma filantropia, é algo que tem valor para determinadas pessoas, sabe? E eu te agradeço por isso. Nós não nos conhecíamos, né? Eu já te vi algumas vezes na escola maçônica, mas conversamos talvez poucas vezes, trocamos algumas palavras. Então, queria te agradecer, irmão, por essa iniciativa. E deixo um recado para quem gostaria, né, almeja entrar na maçonaria, ou talvez em alguma ordem iniciática. Deixa uma mensagem para quem está ouvindo e tem essa vontade, esse intuito dentro de si. Bom, primeiro agradecer o convite. Mais uma vez agradeço o convite. Obrigado pelas suas palavras. E eu sinto prazer pelo trabalho que eu faço. Então, assim, é prazeroso. E vocês vão sentir a alegria. Então, esse é um piloto, mas vocês vão sentir a alegria do ouvinte depois. Quando te der o feedback, o coração da gente bate mais forte. Aquela massagem boa no ego, assim, puxa, eu estou fazendo um trabalho legal que está ajudando outras pessoas. Eu tenho certeza absoluta que esse programa, esse trabalho de vocês vai fazer maior sucesso e vai ajudar muitas pessoas, muitos buscadores.
Que assim seja. Assim seja. A mensagem que eu passo para você, ouvinte, que tem interesse em entrar para a maçonaria, pesquise, vá na internet ali, procure um site da CMSB, procure o site do Grande Oriente do Brasil, procure o site da Confederação da Maçonaria Brasileira. São essas três. Não existe iniciação pela internet. Não existe você pagar para ser convidado. Isso é golpe. Infelizmente, também existem estelionatários que fazem uso do interesse do ouvinte, das pessoas, de entrarem para a maçonaria. Então, vá nessas três: Grande Oriente do Brasil, Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil e da Comap. São esses três aí, procure informações, visite a loja da sua cidade, passe na porta. Perfeito. Provavelmente digitando loja maçônica em sua cidade já deve achar. Já deve achar alguma coisa. Tome cuidado com esses convites feitos por internet, feitos por WhatsApp, onde você tem que pagar uma quantia para ser iniciado. Mas desejar a todos paz, saúde, que você é um grande arquiteto do universo, que todos superem da melhor forma possível esses tempos difíceis que nós estamos vivendo, mas vai passar. Tudo passa e tudo realmente passa. Vai passar. Isso aí. Luciano? O Luiz, ele foi muito generoso, né? Quando eu convidei para começar esse projeto. A gente conversou quase 1 hora, né, na ligação. E agora é hora de agradecer a disponibilidade, a generosidade, conhecimento, ou seja, fazendo que o ponto dentro do círculo, né, ganhe novas frentes, novas mídias, novos planos, enfim, acho que acaba sendo uma materialização do próprio blog, né? Do ponto dentro do círculo, ou seja, um filhote do ponto dentro do círculo, por assim dizer, né? Muito obrigado, meu irmão, e sou grato a toda a sua generosidade. Luiz, muito obrigado. Obrigado, Luciano, Giovanni, meus colegas aqui. Agradecer quem está atrás das câmeras aqui, o Iraí Torido, Cadinho, Ricardo Torido. Agradecer nossos irmãos, a nossa loja maçônica, a loja Jacques Demolay, número 22, que é filiada à Grande Loja Maçônica de Minas Gerais. Inclusive, quem quer informações aí de Minas Gerais, um ótimo site para buscar sobre maçonaria, Grande Loja Maçônica de Minas Gerais, glmmg.org.br. Lá você vai achar a lista das lojas que são ligadas especificamente a essa grande loja. Agradecer, né, o Estúdio Leste pela recepção, tá cedendo esse espaço aqui para a gente começar o projeto, né, e quem sabe tomara que dure aí a eternidade. E agradecer também a DM Paramentos, que está ajudando a gente aí hoje, né? Fica ligado aí no código Vitriol10 para você poder fazer suas compras no site da DM Paramentos com desconto. Vale em todo o site. E muito obrigado, ouvinte, por dar essa atenção a gente. Grande abraço a todos. Valeu, abração. Valeu.